navios mais incríveis da atualidade, encontramos verdadeiros milagres de engenharia. Esses gigantes flutuantes não só representam o auge da indústria moderna, mas também são peça-chave para o comércio global e transporte de recursos. Até mesmo o Titanic, que foi uma maravilha da engenharia em seu tempo, parece pequeno ao lado desses colossos dos mares. Qual, então, é o verdadeiro rei dos mares entre os milhões de navios de carga ao redor do mundo? No vídeo de hoje, você vai conhecer os 10 maiores navios do mundo. Em 10º lugar, temos o Emma Maersk. Imagine um navio capaz de carregar suprimentos para uma pequena cidade inteira e que ainda pode navegar a uma velocidade de quase 47 km por hora quando está totalmente carregado. Isso soa como algo de um livro de ficção científica, mas o Emma Maersk, um gigante construído pela empresa dinamarquesa P. Møller Maersk, tornou isso realidade. Entrando em operação em 2006, este navio tem 397 metros de comprimento, o equivalente a quase 4 campos de futebol, e 56 metros de largura, quase do tamanho de um grande museu. Com uma capacidade de carga de 15,6 toneladas e peso bruto de 170 mil toneladas, quase metade do peso da Grande Pirâmide do Egito, ele domina os mares e desempenha um papel vital na rede global de transporte de carga. Com uma capacidade máxima de 15 mil TEU, unidades equivalentes a contêineres de 20 pés, ele pode transportar 15 mil contêineres simultaneamente. Em sua viagem inaugural em 2006, o Emma Maersk já era o maior e mais poderoso navio de contêineres do mundo, um recorde que manteve até 2011. Com uma enorme capacidade de carga, ele garante suporte eficaz à cadeia de suprimentos global. O design de seus compartimentos de carga também é altamente eficiente, permitindo carga e descarga rápida dos contêineres, o que reduz o tempo de espera nos portos e aumenta a eficiência de transporte. Para assegurar uma operação segura, cada detalhe do design do Emma Maersk foi cuidadosamente calculado, com o casco utilizando os materiais e design mais avançados para resistir às condições extremas do mar. Além disso, para otimizar o consumo de combustível, o navio é equipado com um sistema avançado de motor a diesel, o que permite baixos custos operacionais em longas viagens. Vale ressaltar que este navio também carrega uma história sentimental. Seu nome foi escolhido em homenagem à falecida esposa do ex-presidente da Maersk, Maersk M. Nimler, acrescentando um toque de calor e ternura a esse gigante de aço em meio às águas frias. No 9º lugar, temos o Mol Triumph. Se você estivesse no convés do Mol Triumph e olhasse para o mar infinito, seria difícil imaginar que navio embaixo de você tem metade do comprimento de todo o distrito de Manhattan, em Nova York. Para aqueles acostumados com navios menores, o tamanho do Mol Triumph é impressionante. Com 400 metros de comprimento e 58,8 metros de largura, ele tem uma capacidade de carga de até 19,6 toneladas. A tonelagem bruta do navio é de 210 mil toneladas. O Mol Triumph é um navio de contêiner ultra grande operado pela empresa japonesa Mitsui O.S.K. Lines, e fez sua estreia em 2017. No processo de construção do Mol Triumph, a Samsung Heavy Industries da Coreia do Sul teve um papel fundamental. Do ponto de vista econômico e ambiental, o design do Mol Triumph representa uma inovação. Seu motor usa uma tecnologia moderna de combustível duplo, permitindo o uso de óleo combustível de baixo teor, o que reduz significativamente as emissões de dióxido de carbono. Em comparação com navios de contêineres convencionais, a eficiência de combustível do Mol Triumph é cerca de 50% maior, o que não só reduz os custos operacionais, mas também minimiza o impacto ambiental. Em maio de 2017, o Mol Triumph completou sua primeira travessia do Atlântico, partindo do porto de Ningbo, na China, passando pelo canal de Suez e chegando ao porto de Roterdã, na Holanda. Durante a viagem, o navio transportou mais de 20 mil contêineres padrão, com cada contêiner podendo pesar até 30 toneladas. Esses 20 mil contêineres equivalem a cerca de 120 mil carros ou mais de 300 milhões de pares de sapatos. Esses números impressionantes tornam difícil imaginar como ele consegue navegar de forma estável no mar. Apesar de o Mol Triumph representar o mais alto nível de engenharia da indústria de navegação moderna, ele enfrenta desafios. Devido ao seu tamanho e peso enormes, garantir sua segurança em condições climáticas adversas é um grande desafio. Além disso, nem todos os portos ao redor do mundo têm a infraestrutura necessária para receber um navio desse tamanho, o que limita suas rotas. Em julho de 2023, o nome do Mol Triumph voltou a ganhar destaque devido a um acidente inesperado de encalhe nas proximidades de Maurício, no Oceano Índico. Esse encalhe resultou em um vazamento de óleo, com grandes quantidades de óleo pesado se espalhando pela superfície do mar, ameaçando gravemente o ecossistema local. No entanto, isso não diminuiu o sucesso do Mol Triumph, que desde sua inauguração já completou dezenas de viagens transoceânicas, contribuindo significativamente para o desenvolvimento contínuo da rede de comércio global. Em 8º lugar está o Triple E Class Container Ship. Ao se deparar com um arranha-céu de 30 andares e olhar para cima, é difícil imaginar que um navio poderia rivalizar em tamanho com essa estrutura. No entanto, o Triple E Class Container Ship realmente atinge esse feito. Operado pela empresa de navegação dinamarquesa Maersk Line,
Ele é um marco na história da navegação global. O nome Triple-E representa economia de escala, eficiência energética e impacto ambiental. Com comprimento total de 392 metros, o Triple-E é 2 vezes maior que um Airbus A380, com uma largura aproximada de 58,6 metros. Com uma largura que ultrapassa uma rodovia comum de 6 pistas, o navio tem uma tonelagem bruta de 214 mil toneladas. Este gigantesco cargueiro é capaz de transportar 18.270 contêineres padrão de 20 pés, sendo que cada contêiner é aproximadamente do tamanho de um SUV. Isso significa que o navio inteiro poderia carregar mais de 18 mil carros ou milhões de televisores, quase o suficiente para atender às necessidades de um país de médio porte. Não pense que esse modelo de navio é apenas impressionante no visual. Em 2014, ao atravessar o Oceano Índico, o Triple-E enfrentou uma forte tempestade. O capitão e a tripulação, confiando em suas habilidades e no projeto resistente da embarcação, conseguiram superar as condições climáticas extremas. Claro, o design do Triple-E não foi pensado apenas para tornar o navio maior e mais forte, também inclui considerações ambientais. O casco utiliza um sistema de propulsão com 2 hélices, aumentando a eficiência do combustível em mais de 20% e conta com um sistema de recuperação de gases de escape, que reduz as emissões de dióxido de carbono e óxidos de enxofre. Segundo o grupo Maersk, o modelo Triple-E reduz as emissões de carbono em mais de 50% em comparação com navios de carga convencionais, o que diminui significativamente a pegada de carbono por tonelada de carga transportada, reforçando o compromisso da indústria naval com a preservação ambiental. Além disso, o sucesso do Triple-E impulsionou a modernização dos principais portos globais. Devido ao seu tamanho imenso, esses cargueiros só podem atracar em alguns portos de águas profundas ao redor do mundo, levando alguns países a investir na expansão de suas instalações portuárias para receber esses navios. Exemplos incluem o Porto de Roterdã, na Europa, e o Porto de Xangai, na China, ambos submetidos a grandes atualizações para acomodar esses supercargueiros. Esse efeito em cadeia não só promoveu o desenvolvimento da economia portuária, mas também aumentou a eficiência da cadeia de suprimentos global. Em 7º lugar está o MSC Gulson. Para se ter uma ideia, a famosa Torre Eiffel mede 330 metros, e o Empire State Building, 381 metros. Mas ambos parecem pequenos diante do MSC Gulson, que tem 400 metros de comprimento, 61,5 metros de largura e uma tonelagem bruta de 230 mil toneladas, além de mais de 30 metros de altura, equivalente a um edifício de 10 andares. Construído pela Samsung Heavy Industries, da Coreia do Sul, o MSC Gulson foi lançado em 2019 e faz parte da frota de navios de contêineres ultragrandes da MSC, a segunda maior empresa de transporte marítimo do mundo e uma peça-chave no comércio global. Projetado para maximizar a capacidade de transporte e minimizar as emissões de carbono, o MSC Gulson tem uma capacidade impressionante de 23.756 contêineres de 20 pés, estabelecendo um novo recorde mundial. A grandeza e a capacidade de carga do MSC Gulson são notáveis, mas os desafios que ele enfrenta também são dignos de atenção. O tamanho gigantesco exige equipamentos e tecnologias avançados para a atracação. Para lidar com essa demanda, portos ao redor do mundo também estão em processo de expansão e modernização, como os portos de Roterdã, Antuérpia e Felixstowe na Europa, que ampliaram seus terminais e melhoraram a capacidade dos guindastes para manusear um navio de tal porte. Curiosamente, o MSC Gulson não é apenas uma ferramenta de logística. De certa forma, ele simboliza a complexidade da globalização e a fragilidade da cadeia de suprimentos global. Em 2021, o incidente de encalhe do navio Ever Given no Canal de Suez causou um grande impacto na cadeia de suprimentos, resultando em atrasos de cargas em escala global. Navios ultragrandes como o MSC Gulson também enfrentam riscos semelhantes, pois, quando ocorre algum acidente, a rede de comércio global é afetada em cadeia. No entanto, o lançamento do MSC Gulson continua a ser uma conquista notável da engenharia, destacando-se em inovação técnica, impacto no comércio global e promoção de medidas ambientais. Em 6º lugar, temos o Oasis Class Cruise Ship. Já imaginou uma cidade flutuante com teatros, centros comerciais, parques de diversões e até uma rua para caminhada e corrida? Não é uma cidade do futuro, mas sim o Oasis Class Cruise Ship. Essa classe de navios é da Royal Caribbean International e é a maior série de navios de cruzeiro do mundo. O Oasis of the Seas, o primeiro da série, foi lançado em 2009 e desde então se tornou um marco na indústria de cruzeiros. Apenas suas dimensões são impressionantes, com um comprimento total de 361 metros. Com uma largura de até 72,54 metros e uma tonelagem bruta de 236 mil toneladas, o navio pode acomodar até 6.780 passageiros e 2.200 tripulantes. Em comparação, um grande cruzeiro comum comporta apenas cerca de 2.000 a 3.000 passageiros. Diante de números tão impressionantes, muitos podem se perguntar se esses navios conseguem passar por trechos estreitos sem problemas. Na verdade, os engenheiros consideraram isso desde o início do projeto. Após cálculos precisos,
O navio foi projetado com uma largura e altura que permitem a passagem por algumas das eclusas do Canal do Panamá. Mesmo assim, ele ainda não consegue atracar em muitos portos tradicionais, e por isso foram projetados terminais específicos para acomodar esses enormes cruzeiros. Além de seu tamanho impressionante, o design interior dos cruzeiros da classe Oasis é único. No centro do navio, existe uma área aberta chamada Central Park, que recria a sensação de viver em terra firme. Este parque abriga mais de 12 mil plantas e árvores, permitindo que os passageiros desfrutem de ar fresco e da beleza natural. Diferentemente dos cruzeiros tradicionais, que oferecem apenas cabines e restaurantes, o Central Park dos cruzeiros Oasis faz com que os visitantes se sintam em uma praça verdejante de cidade. Mais surpreendente ainda é que o cruzeiro oferece uma variedade de atividades, como toboáguas, paredes de escalada, uma pista de patinação no gelo e até uma tirolesa para os aventureiros. No topo do navio, há um teatro ao ar livre onde são realizados shows aquáticos, incluindo saltos e acrobacias. Vale mencionar que a tirolesa, com 25 metros de altura, causa uma verdadeira adrenalina em muitos visitantes. Quanto à gastronomia e às compras, o cruzeiro da classe Oasis rivaliza com qualquer centro comercial movimentado do mundo, com mais de 20 restaurantes e bares oferecendo pratos variados, de massas italianas a sushi. Além disso, há um shopping center de 3 andares com lojas de luxo, boutiques e até uma galeria de arte com leilões. Apesar de seu tamanho e luxo impressionantes, a Royal Caribbean não parou por aí. Com o avanço da tecnologia e a crescente demanda dos turistas, a série de cruzeiros da classe Oasis continua a se expandir. Em quinto lugar, temos o navio mineraleiro da classe Valemax. Em 2008, a gigante brasileira de mineração Vale lançou o projeto Valemax para atender a crescente demanda por commodities, especialmente minério de ferro, impulsionada pela China após a crise financeira global. A empresa decidiu investir na construção desses supernavios, e o primeiro deles, o Vale Brasil, foi lançado em 2011. O surgimento desse gigante causou grande impacto na indústria naval mundial, marcando o início de uma nova era. A classe Valemax é reconhecida como a maior classe de navios de carga a granel do mundo, com cada navio capaz de transportar até 400 mil toneladas de carga. Em comparação com os mineraleiros convencionais, a classe Valemax tem o dobro da capacidade, com comprimento de aproximadamente 362 metros, largura de 65 metros e altura de mais de 30 metros. Devido ao seu tamanho, esses navios só podem atracar em alguns poucos portos de águas profundas. O Valemax oferece uma grande economia no custo por tonelada transportada, mas devido ao seu tamanho, muitos estaleiros convencionais não conseguem construí-lo. O projeto Valemax conta com estaleiros ao redor do mundo, incluindo a Daewoo, na Coreia do Sul, a Dalian, na China, e estaleiros no Brasil. No entanto, a aceitação dos Valemax não foi fácil. Inicialmente, a China proibiu a entrada desses navios em seus portos por receio de que danificassem as instalações. Para contornar isso, a Vale construiu um terminal de transbordo nas Filipinas, onde o minério do Valemax é transferido para navios menores antes de seguir para a China. Esse plano elevou os custos e gerou polêmica no setor, mas com o tempo, negociações e avanços técnicos fizeram com que a China finalmente aceitasse esses navios em seus portos. Desde então, os Valemax têm feito viagens frequentes entre o Brasil e a China, fornecendo uma cadeia de suprimentos estável para o minério de ferro. O Valemax é impressionante em tamanho, e seu design prioriza segurança e sustentabilidade. A Vale equipou esses navios com sistemas de navegação avançados, cascos duplos e sistemas de tratamento de resíduos para garantir a segurança no transporte e reduzir o impacto ambiental. As inovações tecnológicas do Valemax o tornam não apenas um gigante dos mares, mas também um pioneiro na redução de emissões de carbono e no enfrentamento das mudanças climáticas. Em quarto lugar, temos o superpetroleiro da classe T. Imagine transferir uma cidade de porte médio para o mar. Isso é o que se parece com o superpetroleiro da classe T. Não é uma nave gigantesca de ficção científica, mas sim uma verdadeira maravilha da engenharia que navega pelos oceanos. A classe T consiste em 4 navios: T-África, T-Ásia, T-Europe e T-Oceania. Construídos pela Daewoo Shipbuilding e Marine Engineering, na Coreia do Sul, esses navios foram lançados em 2002 para atender a demanda global por petróleo. Com uma tonelagem de deslocamento de até 510 mil toneladas, esses navios podem transportar mais de 400 mil toneladas de petróleo, o que equivale a quase 300 milhões de barris de petróleo, suficiente para abastecer toda a cidade de Nova York por vários meses. No entanto, operar navios tão gigantescos envolve desafios, especialmente em um cenário de flutuação de preços e mudanças na demanda de petróleo. O custo operacional desses navios é extremamente alto, exigindo uma equipe extensa e uma manutenção complexa. Inicialmente, eles eram usados para transportar petróleo do Oriente Médio para várias partes do mundo. Com a evolução do mercado de transporte marítimo, alguns desses navios foram convertidos em unidades de armazenamento flutuantes, continuando a servir à indústria global de petróleo. Em 2009, o T-Europe foi alugado para operar como unidade de armazenamento flutuante, ancorado no mar como um enorme depósito de petróleo.
Imagine um petroleiro gigante que, ao invés de navegar pelos oceanos, permanece parado em uma região específica, atuando como uma base temporária de armazenamento de petróleo para abastecer embarcações que passam. Isso é um exemplo claro de uso otimizado. Em terceiro lugar está o Prelude. O Prelude não é um cruzeiro comum ou um navio porta-contêineres, mas a maior instalação flutuante de gás natural liquefeito do mundo. Comparado aos navios convencionais, o Prelude se assemelha a uma ilha flutuante. Seu tamanho colossal supera o de muitos marcos mundiais. Com cerca de 488 metros de comprimento e 74 metros de largura, é o equivalente a 6 porta-aviões enfileirados, e seu deslocamento de água ultrapassa 600 mil toneladas, cerca de 6 vezes o tamanho de um porta-aviões gigante. A construção do Prelude não é apenas um projeto de engenharia, mas uma verdadeira cidade flutuante, com capacidade para abrigar cerca de 240 trabalhadores que vivem e operam ali para processar e armazenar gás natural liquefeito. O Prelude foi projetado para operar como uma unidade flutuante, processando gás extraído do leito marinho e transformando em gás natural liquefeito, GNL, para então distribuí-lo por navio ao redor do mundo. Ele possui os maiores tanques de armazenamento de GNL do mundo, com capacidade de 430 mil metros cúbicos, o equivalente a 175 piscinas olímpicas, permitindo ao Prelude trabalhar no mar por vários meses sem precisar retornar à terra para reabastecimento. Contudo, sua construção foi cheia de desafios. Liderado pela Shell e construído pela Samsung Heavy Industries, na Coreia do Sul, o projeto custou 12 bilhões de dólares e envolveu os melhores engenheiros, técnicos e artesãos do mundo. Além do desafio de escala, a equipe enfrentou dificuldades como o processamento de gás natural sob alta pressão, instalação em águas profundas e condições climáticas extremas. Em 2017, o Prelude deixou o estaleiro na Coreia do Sul e navegou rumo à sua área de operação na costa noroeste da Austrália. Devido ao seu tamanho, foi necessário replanejar rotas de navegação para garantir que ele pudesse cruzar estreitos e áreas marítimas movimentadas com segurança. Em segundo lugar temos o Nock Nevis. O Nock Nevis foi lançado em 1979 no estaleiro Sumitomo, em Yokohama, Japão, com o nome inicial de Oppama. Ele foi projetado para transportar petróleo, e seu tamanho é impressionante, com comprimento total de 458,45 metros, quase o dobro do Titanic, uma largura de 68,8 metros e uma altura de 24,6 metros. Com 650 mil toneladas de deslocamento, o Nock Nevis tem mais de 10 vezes o tamanho do Titanic. Contudo, sua história foi marcada por desafios e contratempos. Ele passou por uma construção complexa, enfrentou tempestades no oceano e até foi alvo em uma zona de guerra. Este navio gigante foi inicialmente encomendado pelo grupo japonês Sumitomo Heavy Industries em dezembro de 1976 e recebeu o nome de Sigiante. Projetado originalmente como um petroleiro de casco único, sua construção foi cheia de modificações e atualizações. O destino do navio foi turbulento, desde a falência de seu proprietário grego até a aquisição por C.Y. Tung, um magnata de Hong Kong. O Nock Nevis mudou de dono e passou por várias reformas. Cada transição trouxe novas histórias e desafios. Em 1988, ao final da guerra Irã-Iraque, forças iranianas lançaram um ataque devastador no Estreito de Hormuz. E o Nock Nevis foi atingido por um míssil, resultando em uma grande explosão e seu afundamento em águas rasas, quase encerrando sua história. Felizmente, um armador norueguês tinha outros planos. Eles decidiram resgatar o navio e realizar uma restauração completa. Depois de muito trabalho, o Nock Nevis foi recuperado e reparado. Curiosamente, apesar do seu tamanho impressionante, o Nock Nevis nunca pôde atravessar o Canal do Panamá ou o Canal de Suez, pois ambos eram estreitos demais para seu porte colossal. Suas rotas ficaram limitadas ao Golfo Pérsico e a grandes portos ao redor do mundo, especialmente aqueles com terminais especializados para acomodar navios tão grandes. Embora tenha sido desmontado em 2010 na Índia, o Nock Nevis deixou um legado duradouro, sendo lembrado até hoje por sua história e tamanho lendários. Em primeiro lugar, temos o Pioneering Spirit. Ao ouvir o nome Pioneering Spirit, você pode imaginar algo voltado para exploração e aventura, mas, na realidade, é um navio colossal. Este é o maior navio de içamento do mundo e uma das maiores realizações da engenharia marítima. Com 382 metros de comprimento e 124 metros de largura, ele tem capacidade de deslocamento de 932 mil toneladas. O Pioneering Spirit foi projetado especificamente para transportar e instalar plataformas marítimas, além de remover antigas estruturas e instalar dutos de grande porte. Sua função requer uma capacidade de içamento incrível, com braços duplos que conseguem levantar 48 mil toneladas de uma só vez, algo que nenhuma outra embarcação consegue igualar. O desenvolvimento e a construção do Pioneering Spirit foram liderados pela empresa Oasis sob a supervisão de Edward Erema, seu fundador e CEO. O projeto custou 3 bilhões de dólares e foi um desafio técnico de grande escala, levando Erema e sua equipe a implementar várias soluções de engenharia inovadoras. Este projeto não foi apenas a construção de um navio, mas também uma prova dos limites da engenharia moderna.
Em 2017, o Pioneering Spirit realizou a remoção da superestrutura da plataforma Brent Delta, no Mar do Norte, com uma peça de 24 mil toneladas, demonstrando a enorme capacidade e eficiência desta embarcação. Além de seu tamanho e capacidade, o Pioneering Spirit exibe a inteligência da engenharia moderna. Ele é equipado com um sistema de posicionamento avançado que o mantém estável no mar, mesmo em condições climáticas adversas. Além disso, possui os sistemas de navegação e operação mais sofisticados do mundo, com ajustes de posição e estabilidade em tempo real via conexão por satélite e sensores de alta precisão, garantindo segurança e eficiência nas operações. Este navio não é apenas um prodígio da engenharia mecânica, mas também um marco para o setor de energia global. O Pioneering Spirit revolucionou o modo como plataformas de petróleo e gás são instaladas e removidas no mar, reduzindo o tempo e o custo das operações, ao mesmo tempo que aumenta a segurança. Em certa medida, ele representa o futuro das operações marítimas, com tecnologias cada vez mais avançadas que minimizam o impacto ambiental e aumentam a eficiência. E é isso para o vídeo de hoje. Dentre as 10 maiores embarcações do mundo que apresentamos, qual chamou mais sua atenção? Comente abaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.